O filme escolhido pela maioria foi O Renascer de uma Mulher. Amanhã você vai ver John Goodman, um tremendo picareta, sendo passado para trás pela própria namorada. O Renascer de uma Mulher. Filme inédito, com Melanie Griffith e Don Johnson. Amanhã em Intercine. Oferecimento Sharp. Em todo mundo tem. Sharp, esta marca pensa. Olimpíada de Seul, 1988. Depois do boicote de Los Angeles, finalmente a alemã oriental Christine Otto tem a oportunidade de mostrar o que sabe. Nadar e nadar rápido. Ela pula para os 50 metros nado livre e conquista o ouro. Larga para os 100 metros nado livre, novo ouro. E foi assim nos 100 metros borboleta. E também no revezamento 4 por 100 nado livre. Novamente nos 100 metros nado de costas e, por fim, no revezamento 4 por 100 medley. No final das contas, Otto voltou para a Alemanha com 6 medalhas de ouro, um recorde. A mulher que mais ganhou medalhas de ouro em uma só Olimpíada. Depois de Seul, ela anunciou que deixaria as piscinas para ser jornalista. Ninguém melhor para escrever sobre a maior ganhadora de todos os tempos. Ela mesma. Christine Otto. Vida, desse jeito não dá. Há muita cobrança da torcida, a imprensa está me pressionando muito. Você vai ter que sair do gol. 1,95 m e você fica plantado no gol? Assim não dá. Nem no treino, pô. Sai do gol, Dida. Gol Atlanta. Motor 1.6 ou 1.8. Direção hidráulica. Antena no teto. E ainda vidro elétrico e ar-condicionado como opcionais. Você também não vai querer sair de um gol como esse. Gol Atlanta. Série especial limitada. Minuto Olímpico. Oferecimento Volkswagen Gol. Este você conhece, nele você confia. Brahma Chopp, a número 1 nas Olimpíadas. Ruffles, mais disputada do que medalha de ouro. Reebok, a marca esportiva oficial do COB. E Leite Parmalat, porque nós somos mamíferos. Mais que patrocinadores, os Correios são torcedores oficiais dos esportes aquáticos brasileiros. Torça com a gente. Correios informam a hora certa. Jornal da Globo. Oferecimento Porto Seguro Saúde. Sem limite de consultas e exames. Boa noite. Não houve quórum na sessão de hoje da Câmara para votar a reforma da Previdência. Na pauta estava um destaque para retirar o teto de 10 salários mínimos para as aposentadorias do setor privado. Esse assunto ficaria para uma lei sem qualquer garantia de que esse teto será mantido. Com a falta de cerimônia com que o Congresso aprova mudanças para quem não é funcionário público, o destaque provavelmente seria aprovado. E os servidores públicos já podem ir comemorando mais uma. O relator da reforma administrativa, o deputado Moreira Franco, desistiu hoje de incluir o fim da estabilidade no emprego no seu parecer, o que era considerado uma prioridade para o governo. Uma guerra que já dura 100 anos no interior pernambucano. É a Guerra do Buscapé, principal atração das festas juninas na pequena cidade de Sairé. No início da noite, os moradores vão para o centro da cidade, todos armados. Alguns carregam buscapés de até 1 quilo. Depois de acender a fogueira, as luzes da avenida principal são apagadas e começa a batalha. Homens e mulheres participam da brincadeira arriscada. Por medida de segurança, apenas os adultos podem participar da farra. Mesmo assim, devem usar roupas que protejam braços e pernas. Alguns usam até luvas para evitar queimaduras. Nem o padre da cidade fica fora da tradicional brincadeira. O pecado é não brincar. Você vai ver no Jornal da Globo. Japoneses querem ditar regras para a indústria brasileira. Mineiros já têm o retrato falado do lobisomem. Os gols e as surpresas da Eurocopa daqui a pouco. A Polícia Federal acusa 6 integrantes do Movimento Sem Terra de armar uma emboscada
para matar 3 funcionários da fazenda Siquel, em Buriticupu, interior do Maranhão, na semana passada. No relatório divulgado hoje, a Polícia Federal afirma ainda que o 4º morto na invasão não era integrante do movimento. Uma semana depois da invasão, 300 lavradores continuam acampados na fazenda Siquel. Eles dormem na sede e nas casas dos empregados que morreram ou fugiram durante a ocupação. O clima é de expectativa. Debaixo da bandeira do MST, exibem foices, enxadas e machados. E gritam as palavras de ordem do movimento. Entre os lavradores estão mulheres e crianças. Os agricultores garantem que não vão abandonar a fazenda Siquel. O que nós pretendemos fazer agora é ficar na terra, permanecer na terra e começar os trabalhos dentro de poucos dias. José de Ribamar Salles é o único líder do movimento Sem Terra que permanece na fazenda. Ele assumiu o lugar de Rubens Almeida, que na semana passada chefiava os invasores. Os dois são acusados pela Polícia Federal de participar de uma emboscada onde morreram 4 pessoas. O relatório acusa também Wesley Moreira, Gilvana Ferreira, Rosa Lira e Raimundo Lima. Todos vão ser indiciados. Além dos 3 empregados encontrados mortos, a Polícia Federal atribui aos invasores a morte de uma 4ª pessoa que seria um madeireiro a serviço da fazenda. Os Sem Terra contestam essa versão e dizem que, na verdade, esse corpo seria de um companheiro deles, conhecido como Duquinha, que teria sido a primeira pessoa a morrer no tiroteio. Os Sem Terra também não aceitam a acusação de que teriam armado uma emboscada. Na versão deles, o que aconteceu foi um conflito. As lideranças do Movimento Sem Terra criticam o aumento da violência na luta pela reforma agrária e negam um racha no movimento, apesar dos confrontos estarem cada vez mais tensos, principalmente no norte e no nordeste. Em Salvador, os Sem Terra que ontem ocuparam o prédio do INCRA enfrentaram a polícia com foices e porretes. Um dos líderes pediu calma aos mais exaltados. Na confusão, um policial deu um tiro para o alto. Diante da resistência, a polícia recuou. O presidente da CUT, Vicente Paulo da Silva, acertou um acordo com o governo para acelerar a indicação do novo superintendente do INCRA na Bahia. Pouco depois, os Sem Terra suspenderam a ocupação. No Mirante do Paranapanema, interior de São Paulo, os Sem Terra deixaram no final da tarde 3 das 5 fazendas invadidas. A ocupação surpreendeu as próprias famílias que estavam assentadas. 30% da área de cada fazenda já tinham sido desapropriados para a reforma agrária. Os líderes do MST afirmam que não pregam a violência, mas admitem que as orientações do movimento têm diferentes interpretações nas diversas regiões do país. O advogado do PT, partido que apoia o movimento do Sem Terra, reconhece que já existe um racha entre as lideranças. O ideal seria que o movimento fosse unido nacionalmente, mas o crescimento dele em importância política faz com que necessariamente haja essas divisões. É da natureza humana. O diretor do MST diz que o movimento continua unido e que não perdeu o controle. Ele dá uma explicação para as invasões violentas, principalmente no norte do país. É uma realidade violenta onde que o latifúndio tem o poder, comete assassinatos, crimes que são cometidos contra os trabalhadores. Por essa razão, a violência naquela região, independente da nossa vontade e com a nossa condenação, ela acaba existindo. O governo federal está procurando convencer os governadores de estado para agirem quando houver incidentes como invasões em prédios públicos. Depois da chacina do Pará, os governos locais hesitam em acionar a polícia militar em confrontos com Sem Terra. O Palácio do Planalto quer acabar com essa omissão. Em Brasília, o ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, disse que quem se exceder vai responder na justiça e fica de fora da reforma agrária. O aumento da violência no campo repercutiu no Congresso Nacional, que analisa nesse momento o projeto de desapropriação de terras pelo rito sumário. Até setembro, os líderes dos partidos querem passar a bola do rito sumário da reforma agrária para o Senado. O projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas antes de ir ao plenário, pode ter que ser analisado pela Comissão de Agricultura. Esse desvio de percurso gera desconfiança entre os oposicionistas. Certamente aí ele vai ser engavetado, porque depende da vontade do presidente quando é que vai colocar em pauta. Grupos de parlamentares ligados ao assunto afirmam que o fim da violência no campo ainda está muito longe, principalmente se as invasões de propriedades rurais pelo movimento do Sem Terra continuarem acontecendo. No Congresso, os acontecimentos dos últimos dias levaram as bancadas que representam o Sem Terra e os ruralistas a endurecer o discurso.
Se você tira de um proprietário rural o direito à segurança e o direito à justiça, não vai lhe caber mais nada do que defender a sua terra pelos seus próprios meios. A gente lamenta que num Brasil do tamanho do nosso, ainda haja pessoas que tenham que morrer e que matar para ter um pedacinho de terra. Com tantos conflitos, o ministro da Reforma Agrária faz um alerta. Disse que quem perde é quem radicaliza. Fica de fora do processo e vai responder na justiça pelos excessos. Raul Jugman garante, a reforma no campo vai continuar. O processo da reforma agrária prossegue. Em breve nós vamos ter a reunião do presidente da República com os governadores e eu tenho certeza que a maioria da sociedade ela vai ver contemplada o seu desejo, que é uma reforma agrária com respeito à vida e respeito à lei. Fiscais da Prefeitura de São Paulo são expulsos da favela Heliópolis, que pegou fogo na manhã de ontem. Eles iam interditar os prédios que escaparam do incêndio. Armados de pedaços de pau e até de uma granada, os favelados fizeram barricadas e impediram a entrada dos fiscais. Apesar das condições precárias de segurança, eles não têm outro lugar para morar. A Prefeitura aguarda uma decisão judicial para desocupar os prédios, que foram invadidos há 3 anos. Sobe para 41 o número de mortos no desabamento do shopping center de Osasco, na Grande São Paulo. Vivian Rocha dos Santos, de 18 anos, tinha sofrido traumatismo craniano. Todos os órgãos dela foram doados para transplante. 60 mil pessoas entram com pedido de aposentadoria no INSS, tentando contar o período escolar como tempo de trabalho. Eles usam uma lei de 92 como base para o pedido. O INSS avisou que vai cassar as aposentadorias já concedidas dessa forma e punir os funcionários que ajudaram na fraude. Depois de passar mais de 6 meses escondido, Pedro Henrique de Oliveira se entregou à polícia de Nova Friburgo. Ele e o irmão Ibrahim, conhecidos como os irmãos necrófilos, são acusados de matar e estuprar 14 pessoas. Ibrahim foi morto pela polícia no início do ano. No Rio de Janeiro, um exportador troca por serragem e pedras as sacas de café dadas como garantia de um empréstimo de R$370 mil no Banco do Brasil. Um dos donos da exportadora foi preso e o gerente do armazém disse por que não tentou impedir a fraude. Eu sou um testa de ferro. E testa de ferro e vive eternamente amarrado de pés e mãos. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo. Os japoneses querem mudar tarifas de importação do Brasil. O antiquário francês disse que descobriu a armadura de Joana d'Arc. Polícia já tem o retrato falado do lobisomem mineiro. Um computador com o processador Pentium da Intel abre as portas para você conhecer valiosas obras de arte e museus da humanidade. Para rodar os melhores softwares, o seu computador precisa ter um processador Pentium da Intel. Um computador com o processador Pentium da Intel abre as portas para você conhecer os mais intrigantes sites da internet, descobrindo novos povos. Para ter o melhor da internet, o seu computador precisa ter um processador Pentium da Intel. Atenção, senhores passageiros. A cada 30 minutos, um ônibus do Airport Service parte dos aeroportos de Guarulhos ou Congonhas e chega na ida e na volta aos principais pontos da cidade de São Paulo. Você viaja em ônibus com ar-condicionado, confortáveis poltronas e amplos bagageiros, com toda a segurança, rapidez e economia. Airport Service. Em terra, o mesmo conforto que você tem no ar. Informações pelo telefone 759-8000. Crisdente, clareia seus dentes. Crisdente, clareia seus dentes. Crisdente, clareia seus dentes. Pode sair nos próximos dias mais uma fusão bancária. O Banco Pontual assinou hoje em São Paulo o protocolo de intenção para a compra do Banco Martinelli. Se o negócio for concretizado, o Pontual vai usar recursos do PROER, o Programa de Socorro aos Bancos. O Banco Martinelli é especializado em crédito direto ao consumidor e financiamentos. Japoneses ameaçam denunciar o Brasil na Organização Mundial do Comércio. Representantes de uma missão comercial foram a Brasília para combater a política industrial brasileira.
De janeiro a abril deste ano, entraram no país 1.600 carros japoneses a menos que no ano passado, uma queda de 95%, suficiente para que uma missão do governo japonês passasse os 2 últimos dias em Brasília negociando com o Ministério das Relações Exteriores uma mudança nas regras do jogo. O principal problema para os japoneses é a tarifa de importação de carros, que aumentou no ano passado de 32% para 70%. Como não podem obrigar o governo a rever essa medida, os negociadores japoneses estão atacando por outra frente. Vão contestar na Organização Mundial do Comércio as regras brasileiras de incentivo à indústria automobilística. Os negociadores voltaram ao Japão esta noite, mas antes de sair, acusaram o Brasil de descumprir as regras internacionais do comércio e avisaram: se o país quer evitar represálias contra os seus exportadores, o tempo é curto. Pelas regras brasileiras parecidas com as da Argentina, cada carro exportado, por exemplo, permite a seu fabricante importar outro pela metade da tarifa. É uma grande vantagem para quem resolve instalar fábricas no país. O governo nem pensa em mudar isso. Antes de fechar uma proposta com o Japão, o governo quer negociar com a União Europeia e com os Estados Unidos, que também reclamam das regras brasileiras. Essas negociações devem acontecer até o fim do mês em Genebra. Mas nas conversas com os japoneses, o governo deixou claro qual é a sua ideia: fixar cotas para os países que querem exportar para o Brasil. O Brasil é um dos campeões de desigualdade do planeta. Dos 55 países pesquisados pelas Nações Unidas, em 36 deles a renda dos indivíduos mais ricos chega a ser até 10 vezes maior do que a dos mais pobres. O relatório da ONU sobre o Brasil, divulgado esta semana, mostra que aqui essa disparidade é 30 vezes maior. O Brasil tem 2 bolsões de miséria com características econômicas praticamente opostas. O primeiro é o Nordeste rural, que concentra 19% dos pobres brasileiros. O segundo é o eixo São Paulo-Rio, com 16%. A pobreza rural nordestina é típica de uma sociedade mantida à margem do crescimento industrial. 98% dos domicílios não têm esgoto, 55% não têm água encanada e 77% continuam sem eletricidade. A atividade econômica predominante, 82%, é a agropecuária. Emprego praticamente não existe. 68% dos chefes de família são analfabetos e metade das crianças entre 7 e 14 anos não frequenta a escola. No Nordeste, o tamanho médio das famílias pobres é maior do que nas metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse eixo industrial, a pobreza está diretamente relacionada com a concentração da população. A maioria dos pobres, 40%, trabalha nos setores de comércio e serviços. Mais de 25% sem carteira assinada. A taxa de desemprego entre as famílias mais carentes atinge os 14%. O mercado nessa região exige maior qualificação do trabalhador. Cerca de 20% dos chefes de família são analfabetos e 23% não completaram o primeiro grau. 16% das crianças em idade escolar não estudam. Na região mais desenvolvida do país, o acesso à luz e à água é praticamente total, mas 1/3 das moradias não tem tratamento de esgoto. Um novo mistério intriga os moradores do sul de Minas. Primeiro foi o ET de Varginha, que atraiu ufólogos de todo o país. Agora é um lobisomem que assusta os moradores de Passos. A polícia tem até retrato falado do bicho ou do homem. É esta criatura que anda tirando o sono dos moradores. O lobisomem teria 1,70 m de altura e o corpo coberto de pelos. Tem gente que agora só anda armada. E quem já viu o bicho não sai mais sozinho à noite. Com medo a gente tá, porque não deu para ver o que é ainda direito, né? O lavrador Luciano dos Reis é uma das vítimas. Luciano mostra o corpo todo arranhado e disse que foi atacado quando passava por essa estrada por volta da meia-noite. Tentei correr, mas não deu, caí no chão, ele rolando por cima, daí eu empurrei ele, tornei levantar e a hora que eu vi já estava em cima de novo e já saí correndo. A polícia chegou a prender um mendigo acusado de atacar os moradores de Passos, mas ele não foi reconhecido por ninguém. E mesmo com o mendigo preso, o suposto lobisomem voltou a ser visto na cidade. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo os gols e a primeira goleada da Eurocopa. O charme da mais badalada corrida de cavalos do mundo. Franceses dizem que descobriram a armadura de Joana d'Arc. Se você tiver olhos azuis, peça um mundi da Caixa Azul. Um mundi com recheio de creme de leite. Se você tiver olhos verdes,
peça um mundi da caixa verde. Um mundi com recheio de creme de avelã. Mas se você tiver olhos castanhos, como os meus, existem os dois. Você tem olhos cor de chocolate. Mundi, o bombom da garoto, para adultos. Agora você vai conhecer a DHL Jumbo Box. Com ela, você pode enviar até 25 quilos por um preço muito menor do que você imagina. É só encher a caixa e chamar a DHL. A DHL vai buscar onde você estiver e entrega em qualquer parte do mundo. Tower to runway, all clear for takeoff. DHL Jumbo Box. A grande entrega da DHL. Amigo é aquele que é, apesar de nada, apesar de tudo. Free, baixos teores, questão de bom senso. O Ministério da Saúde adverte: fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê. Ei, você não acha que está exagerando? Depois a sua consciência vai ficar pesada. Fora o sacrifício para emagrecer, sair correndo por aí atrás de dietas especiais. Acho que você deve se cuidar um pouco. Eu tomo Coscarque 3 vezes ao dia e mantenho a minha forma. Emagreça com saúde. Tome Coscarque. A indústria paulista demitiu mais 1.800 trabalhadores na primeira semana deste mês. A queda no nível de emprego é de 0,09%, mesmo percentual registrado na primeira semana de maio. No ano, a retração da taxa de emprego está acumulada em 4,59%, com 98 mil demissões. O torcedor conheceu hoje as primeiras seleções classificadas para as quartas de final da Eurocopa. Sábado, a Inglaterra, dona da casa, vai enfrentar a Espanha. E a França pega a Holanda. Kleber, alguma surpresa nas classificações? Não, surpresa não. O futebol europeu é muito equilibrado e de vez em quando acontece, como aconteceu agora na Eurocopa. Equipes fortes ficam fora. Por exemplo, a desclassificação da Romênia, um dos destaques da Copa de 94. E da Bulgária, quarta colocada no Mundial dos Estados Unidos. Hoje, o susto foi dos holandeses. Eles tomaram uma goleada histórica e quase foram eliminados da Eurocopa. Vamos começar pela definição do grupo B. Em Leeds jogaram Espanha e Romênia. Manharim, tocando bonito na bola, faz 1-0 para a Espanha. A Romênia empata com Raduciu, batendo por baixo do goleiro Zubizarreta, 1-1. No segundo tempo, Sérgio cruza. Alfonso dá um grande passe para Amor marcar, de peixinho. Espanha 2, Romênia 1. A Espanha se classifica, a Romênia vai embora para casa. Ainda o grupo B, França e Bulgária. Os outros dois times jogaram em Newcastle. Blanc de cabeça, França 1-0. No segundo tempo, França. A Bulgária diminuiu com Stoichkov batendo falta. E bem. A rodada mais dramática ficou para o grupo A. Jogaram Escócia e Suíça, com um belo gol de McCoist. A Escócia venceu por 1-0. E ficou na expectativa do jogo entre Holanda e Inglaterra, que acontecia no mesmo momento. A Holanda precisava perder de muito para ficar fora. O jogo foi em Wembley, em Londres. Blind fez pênalti em Paul Ince. Scherer na batida fez 1-0 para a equipe da Inglaterra. No segundo tempo, depois do escanteio, Sheringham aumentou 2-0. Boa jogada de Gascoigne, o toque preciso para Scherer, marcar o quarto gol dele na Eurocopa, é o artilheiro. E Sheringham fez mais um, 4-0. A Holanda com esse resultado estava fora, a Escócia se classificaria. Até que Kluivert, que entrou aos 27 do segundo tempo, fez este gol depois do passe de Bergkamp. Foi um gol salvador para a Holanda. O jogo terminou 4-1 e a Holanda se classificou ao lado da Inglaterra no grupo A, por um maior número de gols marcados em relação à Escócia. Para a gente entender melhor esse desespero dos holandeses, eles sabiam que podiam perder de pouco. E os artilheiros ingleses não são bons de goleadas. Tanto eles não são bons que a agência internacional UPI informa que a Inglaterra não vencia por uma diferença de 3 gols há nada menos do que 50 anos. Até agora, o técnico holandês, Guus Hiddink, não deve ter entendido direito o que aconteceu. O time dele está dividido. O técnico é acusado de racismo pelos jogadores negros da seleção.
Ele só não foi para casa mais cedo graças ao gol de Kluivert, um negro. E ainda a Holanda ajudou a Inglaterra a quebrar um jejum cinquentão, Mônica. Eles deviam dar uma olhadinha aqui no futebol brasileiro. Aprender a fazer gol. Oh, obrigada, Kleber. Começa na Inglaterra a tradicional corrida de cavalos de Ascot. É a ocasião ideal para quem gosta de aparecer. Ascot é uma festa ao ar livre. Os cavalos ficam em segundo plano. Uma das principais atrações é o cortejo das carruagens da família real. Numa, veio a rainha Elizabeth, com o consorte Philip e o herdeiro Charles. E na outra, a rainha-mãe e a princesa Margaret. A outra grande atração dos 4 dias da corrida são os chapéus das mulheres. A regra é, quanto mais extravagante, melhor. Aparece a armadura de Joana d'Arc. Um antiquário de Paris diz que tem a peça com que a maior heroína da França liderou a resistência à invasão inglesa no começo do século XV e quer doá-la ao governo francês. Por mais de 5 séculos, esta armadura pode ter protegido o segredo de seu passado. Depois de dar uma de detetive, o dono de antiquário, Pierre de Sauzy, apresentou uma série de coincidências que ajudam a sustentar a defesa de que ela foi usada pela maior heroína francesa. Joana d'Arc virou uma grande líder militar na Idade Média quando anunciou que tinha a missão divina de salvar a França das invasões inglesas. Os historiadores afirmam que a armadura vestiria perfeitamente Joana d'Arc. Além disso, o metal da couraça é datado do século XV. Algumas marcas corresponderiam a ferimentos que a heroína sofreu durante a resistência aos ingleses em 1429. 2 anos depois, Joana d'Arc foi capturada e queimada pelos ingleses que a consideravam uma bruxa. À medida que o tempo passa, a popularidade da heroína, que virou santa neste século, aumenta na França. Todo ano, uma grande encenação às margens do rio Loire, em Orleans, celebra as batalhas vitoriosas sob o comando de Joana d'Arc. Mas é Paris, rica em homenagens à santa guerreira, que pode se beneficiar se a armadura for mesmo dela. O governo francês deve nomear uma comissão de cientistas e arqueólogos para estudar a fundo a origem da armadura. Ainda há muito motivo para desconfiança. Uma descoberta dessas nas mãos de um colecionador parisiense, disposto a doar a armadura para o governo em vez de ficar milionário, parece ser bom demais para ser verdade. Você vai ver a seguir no Jornal da Globo. Yeltsin demite ministro fiel para garantir a reeleição. Para demonstrar precisão e controle do tempo, uma marca de relógio aproveitou-se da dança. As sequências filmadas foram tratadas de uma máquina chamada Flame, que gera imagens em câmera lenta com precisão. Independente da tecnologia, o verdadeiro efeito é o talento do coreógrafo Mark Morris, que inclusive participou da versão 1992 do festival Carlton Dance. Carlton Dance, o raro prazer da dança.
Ministério da Saúde adverte: quem fuma adoece mais de úlcera do estômago. É dando que se recebe também na Rússia. O presidente Boris Yeltsin consegue importante trunfo para o segundo turno da eleição, a adesão do terceiro colocado no domingo. Em troca, ele recebeu 2 importantes cargos no governo. O general Alexander Lebed se tornou o fiel da balança na eleição russa ao receber 15% na votação de domingo. Yeltsin foi o primeiro colocado, com uma vantagem de apenas 3 pontos percentuais sobre o candidato comunista Gennady Zyuganov. Para atrair Lebed, Yeltsin simplesmente demitiu o ministro da Defesa Pavel Gratyov. Lebed ficou com 2 importantes cargos no governo: assessor de segurança nacional e secretário do Conselho de Segurança russo. Empossado o novo primeiro-ministro de Israel, o governo dele já teve uma crise interna. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de direita, prestou juramento diante do parlamento. Logo no primeiro dia, Netanyahu enfrentou e superou a primeira crise do governo. O novo ministro do exterior ameaçava não aceitar o cargo. No discurso de despedida, o ex-premier Shimon Peres implorou a Netanyahu que mantenha o processo de paz com os árabes. Na Nova Zelândia, o vulcão Ruapehu espanta os esquiadores, mas atrai milhares de turistas que querem ver o espetáculo da erupção. Os comerciantes comemoram. Uma fuga cinematográfica na Califórnia começa em ritmo de aventura e termina em desastre. Robert Brogg, de 33 anos, fugia da polícia numa moto a 200 km por hora. Ele deixa a estrada de alta velocidade e bate num ônibus no cruzamento. Veja a colisão novamente em câmara lenta. Em seguida, chega o policial e a surpresa: o fugitivo estava vivo. Jacqueline Kennedy se vingou das notórias infidelidades do marido, John Kennedy, com 2 casos amorosos. É isso que conta o livro Jack e Jackie, Retrato de um Casamento Americano, de Christopher Anderson, lançado hoje em Nova York. Segundo o livro, Jack teve um romance com o ator William Holden em 1955, quando o marido era senador. Depois, já a primeira-dama, Jack teria tido um caso com Roswell Gilpatrick, do Departamento de Defesa. O livro também acrescenta alguns nomes à extensa lista de supostas amantes de Kennedy, entre elas as atrizes Audrey Hepburn e Sophia Loren. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Porto Seguro Saúde.